Se você perguntar e quiser resumir o que é a reforma, você pode resumir da seguinte forma: a reforma nada mais é do que um retorno. Um retorno a quê? Um retorno a quem? Nós podemos utilizar os 5 solas da reforma para falar desse retorno. Em primeiro lugar, a reforma é um retorno às Escrituras, somente às Escrituras. A reforma é um retorno à graça. A salvação é somente pela graça de Deus. A reforma é um retorno, em terceiro lugar, à fé. Somente a fé, nada mais. A fé, ela é suficiente. Número 4, a reforma é um retorno a Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo é que é o Senhor, é que é digno de adoração. E, por fim, a reforma é um retorno à glória de Deus. Nós podemos glorificar somente a Deus. Deus é digno de louvor, Deus é digno de exaltação, da nossa adoração. Nós temos que adorar Ele. Então, o propósito da reforma, se nós pudéssemos resumir, eram esses: um retorno para as Escrituras, um retorno para Cristo, um retorno no entendimento da fé, o justo vivendo pela fé. São esses os princípios essenciais da reforma protestante. Alguns nomes se destacaram no contexto da reforma. O primeiro deles, que nós podemos mencionar, é um monge agustiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era católico até ele ser excomungado. Ele era católico, ele defendeu a fé católica durante um tempo, mas depois ele viu os desvios da igreja e então, dentro do contexto de indulgência, venda de indulgência, perdão de pecados e algumas questões mais, prostituição de muitos líderes e de diversos desvios, principalmente com o envolvimento político, Martinho Lutero se levantou contra os desvios da igreja e então começou a fazer a defesa de que a salvação é somente pela fé em Deus, é pela graça de Deus mediante a fé. Homem nenhum, autoridade nenhuma tem o poder de nos dar a salvação, de remover uma alma do purgatório, porque naquele contexto estava sendo reconstruída, estava tendo uma reforma na Basílica de São Pedro, né? Na verdade era a reconstrução da reforma da Basílica de São Pedro, e então a igreja estava arrecadando finanças, e eles diziam que quando uma alma, né, caía no cofre do Império Romano, da igreja, nesse contexto, uma alma saía do purgatório. Quando uma moeda caía no cofre do Império, uma alma saía do purgatório. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, porque Deus é quem nos justifica, Deus é quem nos dá a salvação. E autoridade nenhuma tem poder para isso. Então, Martinho Lutero vai elaborar aí suas 95 teses, e o dia da reforma ficou conhecido como 31 de outubro de 1517, conhecido aí como o dia da reforma protestante. Lógico que aqui é apenas o início de grandes debates, discussões, situações dramáticas que a igreja experimentou, mas você vai vendo o desdobramento da reforma a partir desse contexto também. Muitos escândalos que estavam ocorrendo na igreja fizeram com que Martinho Lutero se levantasse contra esses desvios da própria igreja. Então você vai observando algumas teses de Lutero. Por exemplo, a tese 52, Lutero diz o seguinte: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que a palavra do Senhor. Então as pessoas estavam ali falando tanto da indulgência, venha, traga seu recurso para você poder ter perdão de pecados, para as almas saírem do purgatório, e então você vai ter seus benefícios caso isso aconteça. E Lutero estava dizendo que deveria enfatizar a pregação da palavra de Deus, e não isso, ele estava fazendo severas críticas. Vemos alguns outros reformadores, vemos João Calvino com a sua reforma também, e trazendo uma contribuição muito grande. Tem algo muito importante que a gente pode observar, que muitas pessoas conhecem João Calvino só por causa do calvinismo, da doutrina da predestinação conhecida. Mas Calvino ele se destaca por outras coisas também, como, por exemplo, os seus comentários de quase toda a Bíblia, seus comentários, suas definições,
o que nós defendemos e acreditamos na morte expiatória de Cristo no aspecto penal, nós vemos Calvino defendendo isso também, sistematizando. Foi um grande reformador que contribuiu bastante para o desenvolvimento da igreja também. Então, Calvino vai se destacar aí nesse contexto da Suíça, e também Zwinglio, que já estava atuando ali também, e você vai vendo isso de uma forma extraordinária. Então, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, e você vai vendo Deus agindo na história por meio desses homens que se destacaram bastante. Calvino era um grande teólogo, também estudante de direito, e deixou um legado muito grande para a Igreja do Senhor, através do seu material também. Todos esses reformadores, esses homens que Deus, de alguma forma, utilizou-se deles, eram pessoas imperfeitas, que tiveram defeitos, pontos negativos, mas que, de alguma forma, Deus usou a vida deles para trazer a ideia da reforma protestante. A reforma anglicana ela é marcada, em especial, um dos nomes que se destaca ali também, é o rei Henrique VIII. E dentro do contexto do rei Henrique VIII, nós vemos, apesar de, dentro de vários desdobramentos, várias situações, Deus, na sua soberania, agindo também no contexto inglês. E vemos ali William Tyndale trabalhando na tradução inglesa, pessoas se destacando e avançando com a palavra de Deus. E essa reforma foi acontecendo com vários aspectos políticos, econômicos, questões culturais, mas também observamos isso. O rei Henrique VIII era conhecido como um defensor da fé católica. Até escreveu uma obra defendendo os 7 sacramentos da Igreja Católica e foi reconhecido pelo próprio Papa como um defensor da fé católica. Porém, por vários fatores, o seu casamento com a viúva do seu irmão, a questão da anulação do casamento e o seu novo casamento com Helena Bolena, a questão dele ter tido uma filha, Maria I, conhecida como Maria Sanguinária, por causa da perseguição e da morte de muitos protestantes que ela efetuou, né, autorizando isso e perseguindo muitos cristãos. Ele queria um filho homem e o resultado disso é que vão ter alguns transtornos na vida pessoal dele, mas de alguma forma Deus vai agir na história, queridos, mesmo das pessoas improváveis, ele manifesta o sobrenatural. E isso aconteceu também na reforma anglicana, através também do rei Henrique VIII, né? Tem o arcebispo Thomas Cranmer, que se destaca também, alcançando a vida de pessoas ali também. De alguma forma, Deus estava trabalhando na história por meio de pessoas imperfeitas. Isso é muito importante a gente compreender. O que é que nós notamos? Que essa reforma faz com que a igreja ela avance, os reformadores e o cristianismo protestante, o cristianismo da reforma vai se divulgando e crescendo por várias regiões.